Olá, amados do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Romance em Deus. É um prazer ter você aqui conosco e hoje nós temos um vídeo muito especial porque a gente tem a presença aqui da minha sogra, Dona Sandra, e ela veio trazer um testemunho muito abençoado para vocês, de um milagre assim, que Deus fez na vida do irmão dela, né? E ela vai contar um pouco para nós como é que foi, Dona Sandra, que aconteceu. Conta um pouco para nós esse milagre que Deus fez na vida dele. Amém. Eu vou contar um pouco para vocês então. Queridos, tudo bom? Em primeiro lugar, tudo bem? Eu vou contar para vocês então um testemunho, um milagre. Eu digo que nem foi um milagre, foi um sobrenatural que aconteceu na vida do meu irmão, né? Que foi uma grande operação de Deus na vida dele. O meu irmão, ele era drogado já há uns 30 anos. Desde os 15 anos dele, ele já estava no mundo das drogas, né? E nada, né? Nada, né? Ninguém conseguia mudar isso nele, nunca. E a minha mãe, uma pessoa cristã, a vida dela era orar por isso, era orar pela vida dele. Muitas vezes nós pegamos ela de joelhos dobrados, chorando, intercedendo pela vida dele, para que Deus libertasse ele, para que Deus tirasse ele das drogas, né? Mas nada disso estava acontecendo, nada disso, não dando resultado, né? Claro que dava resultado, a gente não estava vendo no momento o resultado, mas o resultado estava acontecendo. Sim. Dessas orações. A gente no momento não estava conseguindo enxergar isso. E aí foi aquele processo, aquele tempo todo. 30 anos ele ficou nas drogas. E aí a minha mãe veio a falecer. Faleceu, e depois que ela faleceu, ele entrou no crack. Sim. E aí ele ficou mais um tempo no crack. E o crack é aquela droga que acaba com a pessoa. É o fundo do poço, né, na pessoa. Então, ele entrou no crack e muitas vezes, queridos, eu passava na rua, encontrava o meu irmão sentado nas calçadas e eu passava por ele não me conhecia. Ele olhava para mim e não me conhecia, ele não sabia nem quem eu era. Muitas vezes, que nem uma vez eu encontrei ele com os ouvidos sangrando, porque eu não sei se tinham batido nele, eu sei que ele tinha passado uma noite ali, era um frio aqueles dias, assim, aquilo me cortava o coração. E eu ia para a igreja, eu orava, eu pedia para Deus, Senhor, a minha mãe te clamava, te buscava em favor da vida dele. E agora eu tinha tomado essa responsabilidade para mim. Sim. Aquilo me doía em mim de ver ele naquele estado, e eu sentia que era uma responsabilidade minha orar, interceder pela vida dele. E foi o que eu fiz, comecei a orar, interceder por ele. E aí, depois passou, eu acho que quase 2 anos, 1 ano e pouco, que a minha mãe tinha falecido, que ele já estava no crack. Aí, um dia eu passei por ele estava não, isso aconteceu antes. Depois, um dia ele bateu na porta da minha casa. Ele tinha passado uma noite toda na rua, um frio que tava de gelar, era gelo, assim, a gente olhava os matos, era gelo. Ele passou uma noite na rua de manguinha. Sim. Porque ele tinha vendido toda a roupa dele para as drogas, para comprar drogas. Ele chegou lá em casa, ele não sentia nem frio por causa do jeito que ele estava de drogas. Ele não sentia o frio que estava naquele dia. E eu chamei ele para dentro, convidei ele para entrar. Ele entrou na minha casa e eu sei que ele gostava de comer um arrozinho com feijão de manhã, no café da manhã. Tinha sobrado da janta, eu fui lá e fiz correndo um arrozinho com feijão, fiz um cafezinho quente para ele e dei para ele. E eu tinha um casaco que era do meu pai, que eu tinha herdado do meu pai, na herança do meu pai. E eu peguei aquele casaco e botei nele, né? Fiz ele colocar aquele casaco para se cobrir. E aí, ali ele comeu, ele tomou aquele café dele. Sim. E aí depois ele sentou no sofá e eu sentei na frente dele. Eu digo que naquele momento
Foi Deus que me usou para falar com ele naquele momento. Porque eu falei coisas para ele, eu fiz ele lembrar de quando a minha mãe estava viva e o quanto ela orava e intercedia pela vida dele. Eu fiz ele lembrar de tudo isso. Ali ele chorou, ali ele derramou lágrimas, mas o que ele me falou naquele momento me doeu a minha alma. Ele disse que para ele não tinha mais chance, que para ele não tinha mais solução, que para ele só a morte. E eu disse, não senhor, não Jorge, é mentira, isso é uma mentira de Satanás, que Satanás colocou na tua vida, é uma mentira dele. Tem solução, e a solução tu sabe qual é aquilo que a tua mãe buscou a vida toda, é aquilo que eu tenho buscado. Sim. E é Jesus na tua vida. Se tu deixar Jesus entrar na tua vida, Jesus pode te mudar. E aí ele, mesmo assim, ele saiu dali, né, foi para a casa dele. Aí passado alguns dias, eu fui para a igreja, eu estava indo para a igreja, e quando eu passei, né, para ir para a igreja, ele estava tirado na calçada, assim, e estava também ensanguentado naquele dia também. Quando eu cheguei na igreja, queridos, eu me derramei na presença de Deus, eu me derramei, eu digo, Senhor, aquilo me doeu, aquilo doeu de ver ele daquele estado. E eu cheguei na igreja e disse, Senhor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais ver o meu irmão nesse estado. É horrível isso para mim, eu passar por ele pelas calçadas, ele atirado, ele sangrando, e eu não sem poder fazer nada por isso, sem poder fazer nada para ele. Senhor, tenhas misericórdia. Aquele dia eu clamei muito para Deus. Passou uma semana, na outro sábado, nós íamos fazer uma sopa na minha casa, um sopão entre nós irmãos, né? E de repente, quando nós estávamos todos reunidos na minha casa, né, para nos confraternizarmos, até foi a primeira vez depois que a minha mãe faleceu que nós conseguimos nos reunir todos os irmãos. Sim. E aí estávamos todos lá, e aí ele chegou, apavorado, assustado, dizendo que queriam matar ele, que queriam entrar na casa dele e queriam esfaquear ele, foi a palavra que ele usou. Ele disse que tinha fantasmas para tudo que era lado também. E eu na hora aquilo, fiquei apavorada, né, com aquilo, mas eu na hora não me toquei, que aquilo já era o agir de Deus na vida dele. Eu não me toquei daquilo na hora. E aí, depois eu disse para ele, não, Jorge, para aí, tu fica aqui, que o meu esposo vai lá, e o meu outro irmão, e eles vão lá e vão desligar tudo na tua casa, vão fechar a tua casa, e tu fica aqui com nós essa noite. Aí ele, tá, eu fico, ele aceitou. Sim. Aí tá, fomos jantar, fomos comer aquela sopa. Só que o que eu notei nele, que aquele dia ele não estava drogado. Eu notei que aquele dia ele não estava sob efeito de drogas. Eu disse, mas Senhor, ele não está sob efeito de droga, teve todas essas alucinações. Aí, nisso, eu notei que era o trabalhar de Deus na vida dele, né? Que começou a cair a minha ficha naquele momento que era Deus que estava começando a agir, que estava fazendo a obra na vida dele. E aí Deus falou comigo naquele momento, pergunta para ele se ele quer sair. E eu, na hora, me veio aquela incredulidade, aquela dúvida, né? Será que ele vai querer mesmo? Ele não quis a vida toda, 30 e poucos anos, ele nas drogas, ele nunca. E Deus o livre, falar de igreja para ele, queridos, falar de Deus para ele, mas ele era averso a todas essas coisas. E aí eu digo, bom, Senhor, eu vou perguntar porque tu tá mandando. Aí fui e perguntei, Jorge, tu quer sair das drogas? Tu quer largar tudo isso, Jorge? Tu quer que a gente te ajude a ir para um lugar onde tu possa se recuperar, né? Onde tu possa ficar liberto de tudo isso? Na hora ele me respondeu, eu quero, eu estou precisando disso, ele disse.
E eu vi o desespero Sim. nos olhos dele, eu vi. E aí, na mesma hora, queridos, nós começamos a correr atrás de lugares para colocar ele. Muitas portas se fecharam para nós naquele momento. Muitas portas foram fechadas. Mas eu acredito que nada foi porque porque as pessoas eram ruins. Não. É porque Deus tinha um plano para a vida dele num determinado lugar. Sim. Não era para ser naqueles lugares. Mas na hora o meu coração ficou magoado com aquilo. E a minha pastora chegou para mim e falou exatamente isso. Ela disse: minha filha, se essas portas se fecharam, é porque não é para ser lá. Uhum. É que Deus tem outro lugar preparado para ele e tu vai ver que quando tu vê, essa porta vai se abrir. Vai se abrir. E nisso rolou o culto, eu estava no culto lá, começou o culto, né, e tudo. No término do culto, a minha irmã tem uma vizinha que conhece um pastor que leva pessoas para esses centros de recuperação. E aí a minha irmã falou com ela e ela disse: não, eu posso levar vocês até o pastor Paulo, que ele é uma pessoa maravilhosa. Ele leva as pessoas para esse lugar, esse centro de recuperação, né? E eu disse: ai, Senhor, glória a Deus por isso. Aí no outro dia, como já era muito tarde, não fomos naquele dia, no outro dia, de manhã cedo, nós fomos na casa desse pastor. Sim. Batemos lá e eu digo: Senhor, só falta esse pastor não querer nos atender. Quando nós chegamos lá, esse pastor nos olhou e disse: entrem, queridos, Deus já tinha me revelado de vocês. Ele tinha me dito que eu ia mandar alguém lá para aquele lugar. E nós entramos. Esse pastor foi uma bênção, olha, foi um anjo que Deus colocou nas nossas vidas. Ele foi e ele disse: olha, agora à noite eu vou estar lá na igreja e eu quero que vocês levem o Jorge lá. E nós levamos o Jorge. Eu achei que o Jorge não ia querer ir, porque ele não entra em igreja, não entrava em igreja. E ele foi conosco. E lá naquele lugar, este pastor conversou com ele em particular. Sim. Conversou. Quando ele saiu daquele lugar que ele estava conversando com esse pastor, o pastor já tinha chamado uma outra irmã que é missionária também, que é de missões, que, né, trabalha com tudo isso. E essa missionária veio conversar com o Jorge. E ali naquela conversa que ela estava tendo com o Jorge, ela também perguntou para o Jorge: tu quer aceitar Jesus? Como agora tu já é um novo homem, né? Eu creio que tu é um novo homem. Tu quer aceitar Jesus? Naquele momento ele caiu de joelhos, em prantos de choro, dizendo que aceitava Jesus. Queridos, vocês não têm noção do que aquilo foi na minha vida. Aquilo até hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia mais feliz de ver a libertação do meu irmão, de ver Deus agindo na vida do meu irmão. Então, foi assim uma coisa sobrenatural. Eu digo que não foi um milagre, foi sobrenatural, porque todo mundo que olhava para ele dizia: esse não tem mais jeito, não tem mais jeito para ele. E ele está aí hoje em dia, ele está liberto. Ele foi para o centro de recuperação, ele ficou 2 anos nesse centro de recuperação. Sim. Né? Ele ficou porque ele quis, né? Ele ficou porque ele quis. E era um lugar de oração, oração de madrugada, oração de dia, oração de noite. E ele ficou, e lendo palavra, a Bíblia, o tempo todo. E ele ficou 2 anos neste lugar. Lá Deus trabalhou muito na vida dele, né? E a gente ia visitar ele sempre, todos os meses, era por mês, era mensal, né, a visita lá. A gente ia visitar ele todos os meses, e cada mês que a gente ia, ele estava melhor. Cada mês ele estava melhor. Até que chegou o dia dele sair daquele lugar.
E ele saiu, queridos, hoje em dia ele trabalha num lugar abençoado, onde ele mora neste local, que é um sítio, que era tudo o que ele queria. Aham. Ele pediu que, né, que fosse, pudesse, ele queria sair de lá para ir para um sítio, trabalhar num sítio e morar nesse sítio até, se fosse possível, e Deus concedeu tudo isso para ele, abriu essas portas para ele, e hoje em dia ele é um homem totalmente transformado por Deus. E a senhora acha assim que a questão da sua mãe tá orando, ter persistido em orar pela vida dele, mas ela ter morrido assim sem ver, assim, a senhora acha que foi uma colheita de qualquer forma, incentivou ele, foi o que ajudou Com sair? certeza. Eu creio que as nossas orações nunca são em vão. E eu creio que em cada lágrima que ela derramou, lá naquela cama, muitas vezes de joelhos dobrados, ali tinha anjos colhendo aquelas orações, colhendo aquelas lágrimas. E aquilo estava sendo acumulado perante o Senhor. E até que chegou o dia que aquilo tudo foi transformado na transformação, no milagre na vida do meu irmão. E as pessoas, a senhora falou que não acreditavam, né? Não, nem familiares. Muitos familiares nos criticaram, diziam para nós: vocês só vão gastar dinheiro, vocês só vão perder o tempo de vocês. Ele vai sair de lá e ele não vai ficar lá. E não foi o que aconteceu. Eu digo não, quando Deus faz, a obra de Deus, ela é completa. Sim. Ela é tremenda. E ali eu senti que foi a obra de Deus, foi o agir de Deus, foi a mão de Deus na vida dele. E a gente muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que já está liberta, né, das drogas, a gente não sabe muitas vezes a luta que é, porque a mente dessas pessoas, ela acha que totalmente aquilo ali tá certo, que a gente vai falar qualquer coisa revolta, né? Então, nesse tempo, como é que era em relação quando a senhora falava alguma coisa de Deus para o Jorge? Ele aceitava? O que ele falava em relação a isso? Não, antes ele não queria saber de nada. E a gente falava de Deus, ele dizia que Deus, uma vez ele chegou até a comentar comigo, e aquilo me doeu muito, né, dele falar aquilo. Eu disse para ele: Jorge, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode te transformar. Ele disse que Deus isso não existe, não tem Deus, não tem, nem Deus pode fazer nada na minha vida, ele disse, e não existe Deus, ele disse. Eu disse: meu Deus, tenhas misericórdia de tudo isso, porque não é ele que está falando, né? Eu pedi a misericórdia de Deus sobre a vida dele. E ele era totalmente averso, querido, sobre isso, sobre as coisas de Deus, sobre a gente falar de Deus para ele, sobre a gente convidar ele para ir para a igreja, mas Deus livre, era terrível para ele isso, nem sonhassem com isso, né? Nem sonhavam com isso. E aí, mas em tudo isso, eu creio que Deus já estava trabalhando na vida dele, foi trabalhando durante esse tempo. E pra gente concluir, o que a senhora diria assim, para os pais, irmãos, pessoas que estão passando por esse problema, pessoas que estão ali dependentes de drogas, porque a gente sabe que a família sofre muito, porque ninguém quer ver, né, seu parente ou alguém aquilo ali, vivendo naquilo ali, correndo risco muitas vezes. Então, qual é a palavra que a senhora deixaria hoje para essas pessoas diante desse testemunho que a senhora tem para dar, que a senhora venceu, que lutou? Qual é a palavra que a senhora poderia deixar assim para essas pessoas? Eu digo assim, ó, não desistam dessas pessoas. Acreditem porque Deus pode fazer. Deus é tremendo, Deus é fiel. Deus é poderoso, não importa o que digam dessas pessoas. Não tem, que nem diziam do meu irmão, não tem mais jeito. Tem jeito, queridos, tem jeito. Para Jesus tem jeito. Então não desistam deles. Deem muito amor, deem muito carinho para eles, muita atenção. Falem palavras de ânimo, de força, de coragem, porque eles precisam ouvir isso. Eles precisam, porque as pessoas chegam para eles e só falam palavras de derrota, de dureza na vida deles. Falem palavras de ânimo, de força, de coragem,
porque isso vai entrando no coração deles, e isso vai fazendo a obra na vida deles, na mente e no coração, e eles notam que nisso eles não foram totalmente abandonados, Sim. que tem alguém que se preocupa com eles e que ama eles, e é isso que eles precisam muito nesse momento. Então não desistam, continuem lutando, vocês que têm esses familiares, não desistam, lutem por eles, lutem, porque Deus pode fazer todas as coisas. Amém. Então a gente espera que através desse testemunho, né, que a minha sogra, Dona Sandra, contou aqui, que vocês possam ser abençoados, vocês não percam a fé, porque Jesus, ele pode fazer todas as coisas. Né? Dona Sandra, muito obrigada por sua presença, ela vai vir aqui mais vezes contar mais testemunhos, então que vocês possam compartilhar esse vídeo, nos sigam nas redes sociais, também se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!